O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 20 de maio, mais uma vez eu pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho, sempre procurando trazer assuntos de interesse na nossa cidade. Primeiro cabe, vocês sabem, na semana passada o Pensando não foi ao ar devido ao desfile das escolas de samba do Grupo A. Por sinal, a TV Zoom deu um show de transmissão. Fica aqui meus parabéns a todos os profissionais que trabalharam nessa cobertura do Carnaval. Realmente foi um trabalho excepcional. A gente fica orgulhoso de ver um trabalho desse. Mas hoje estamos retornando e vamos iniciar uma série de entrevistas. Quem acompanhou Pensando há muitos anos sabe que desde 2006... em verdade, inconformado com o resultado das eleições de 2002, quando não tivemos nenhum friburguense eleito para a Assembleia Legislativa para a Câmara Federal, desde 2006 eu realizo uma série de entrevistas com o que eu chamo de pré-candidatos da terra, né? E o que eu chamo de pré-candidato da terra? Eu chamo de pré-candidato da terra aqueles nomes que têm um domicílio eleitoral em Nova Friburgo, tem, digamos, o domicílio eleitoral em algum município aqui da região, do nosso entorno, né, da nossa famosa região Centro-Norte, ou que mesmo não tendo domicílio eleitoral nessa região, mas eles têm um grande laço afetivo, familiar com a nossa cidade, né? Tem residências aqui, as suas famílias são daqui, enfim, tem uma relação muito próxima com Nova Friburgo. Esse é o que eu chamo dos candidatos, pré-candidatos da terra, né? Eu conheço vários nomes que se dispuseram a colocar o nome deles como pré-candidatos. E, nesse sentido, eu vou procurar trazer todos até o limite que a legislação eleitoral impõe. A legislação eleitoral, a partir de determinado momento, impede a presença de pré-candidatos, até porque, com as convenções, eles se tornarão candidatos, aí uma nova regra que é impossível de ser cumprida e a gente não dá para apresentá-lo. Mas até lá, eu vou trazer um número limitado, que pode ser que até não consiga trazer todos, até porque eu já praticamente fechei a agenda, né, com aqueles que eu sei que falaram comigo que são pré-candidatos. Pode ser que tenha outros nomes que são pré-candidatos, eu desconheça, mas eu tive que montar a agenda com aqueles nomes que eu sei que são pré-candidatos, porque eles me informaram, né? E eu vou inaugurar o programa desta noite, né, trazendo o primeiro pré-candidato. Esse me falou comigo, engraçado, porque ele falou comigo não tem muito tempo, né? Você falou comigo na FEPRO, não foi? Pois é. Então, esses nomes que eu começo a trazer hoje, me informaram que tem essa pretensão de levar o nome dele às convenções, né? Deixando claro que ninguém é candidato até as convenções partidárias que serão realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. São as convenções partidárias que vão decidir aqueles que serão realmente candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal. Até lá são pré-candidatos, podendo ser até que nomes que não demonstrarem interesse hoje apareçam, e alguns que estão hoje interessados percam interesse, né? Isso pode. E quem vai inaugurar essa série de programas é o Edson Flávio, que me disse que pretende pré-candidato a deputado federal pelo partido PL. Então, eu agradeço a sua presença, deixando claro antes, eu tenho que fazer um alerta importante.
Eu sei que não precisa falar para Edson Flávio, mas eu entendo que cabe falar para vocês, né? Cabe informar que, por exigência da legislação eleitoral, o pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir voto nesse programa, sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso porque ele é homem de televisão e sabe que a gente tem que seguir a legislação para não ser punido nem o pré-candidato nem a emissora. Então, a única coisa que ele não pode fazer aqui é pedir votos. Eu sei que ele não fará isso porque ele respeita a legislação. Mas, Edson, a telinha para o seu boa noite. Obrigado por você estar aqui comigo. Modesto, eu que agradeço. Né, a gente agora, na fase aí, passando dos 50 anos de idade, né, feliz, bem resolvido, com uma família maravilhosa que nos dá suporte. Eu te agradeço por essa oportunidade de abrir essa série de entrevistas e realmente mostra a preocupação que nós temos com Nova Friburgo, com a nossa cidade, com o nosso entorno. Então, como eu vinha dizendo, nesse auge aí dos 50 anos de idade, há mais de 50, né? Cabelinho já ficando branco, mas com uma jovialidade muito grande, com uma pujança, com uma vontade muito grande de ajudar ou continuar um processo de ajudar a Nova Friburgo a voltar, né, à respeitabilidade que tinha outrora. Voltar a ocupar um centro, um cenário positivo que já teve e hoje não tem tanto mais. Voltar a ocupar no cenário estadual e no cenário nacional, ter uma representatividade pungente. Então, hoje, tranquilo nesse ponto, tranquilo com relação à família, tranquilo com relação aos meus filhos, tranquilo com relação às minhas convicções de fé e crença, e tranquilo com relação ao respeito à vida, com respeito à família, contra pautas que, por exemplo, levam a ser a favor de aborto e essas outras situações. Hoje eu estou bem tranquilo para poder convencer, através dos argumentos, ao público friburguense, ao eleitor, que vale a pena pensar, né, pensar em voltar Tinha uma música de algum tempo que dizia assim, quem é daqui, vota em quem é daqui. Né? Teve uma campanha que aconteceu que valorizou muito o cidadão friburguense. Não que os candidatos que não sejam da cidade não tenham seus valores. E tenho certeza que existem muitos nomes que passearão pela cidade, que virão à cidade, que buscarão o voto do eleitor friburguense, que têm os seus valores. Mas nós chegamos num momento que todas as pesquisas, todos os pontos de vista convergem para a necessidade de um nome da cidade e que possa verdadeiramente, pelo seu histórico, contribuir com a cidade. Então nós temos dois pontos importantes nessa introdução que você me permite fazer, que é alguns alinhamentos. Por exemplo, o nosso partido, que é o PL... Eu vou te dar a chance, mas antes, para a gente não seguir o roteiro, aí você vai falar isso à frente, tá bom? Tá bom. Ele está falando algo aqui que eu defendo também. Eu sei que tem bons nomes de fora que aparecem por aqui, alguns até fazem trabalho, mas eu pergunto a vocês, eu defendo sempre os candidatos da terra, por quê? Querendo ou não, o candidato que tem um reduto eleitoral fora da nossa região, ele vai se dedicar muito mais a essa região, porque senão ele não consegue os votos lá. Então, não é que eles, aqui em Friburgo eles deixam migalha, não é isso. Mas eles acabam deixando um pouquinho, né? Lutam um pouquinho pela gente e um pocão lá por eles. Então, nós temos que aprender a votar nos candidatos da terra para que eles deixem um pocão aqui. Depois você vai conseguir concluir isso, mas vamos fazer, antes de mais nada, você é uma pessoa bastante conhecida na cidade, você é conhecido na nossa região, mas eu peço que você faça uma retrospectiva. Para quem ainda não prestou atenção em você, ou está chegando o garotão, que você faça uma retrospectiva do Edson Flávio na política até aqui. Modesto, eu não diria que eu faria uma retrospectiva na política. Ou se não na vida. Na vida. Pelo trabalho que você fez para Friburgo, essas coisas. Porque a nossa vida, na verdade, tudo que a gente faz com alegria, prazer de fazer. A política, ela entra para a gente poder alcançar onde o cidadão comum não alcança, que é a possibilidade de realizar, a possibilidade de liderar processos, né, que dependem de decisões públicas. Então, hoje, por exemplo, eu sou do PL, que é o partido do presidente da República, né, partido do governador,
uma bancada enorme de deputados federais, uma bancada enorme, prefeitos do nosso estado, por exemplo, mais de 40 prefeitos. Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança de entender que os processos que estão sendo desenvolvidos de crescimento para o país, de crescimento para o estado, o município de Nova Friburgo e a nossa região do entorno, ela não pode ficar fora. Então, eu venho de uma linhagem de aluno de escola pública, que não é tanto mérito nem é demérito, né? É a oportunidade que eu tive naquele momento. Então, depois disso, a gente veio de associação de moradores, eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Suíça durante alguns anos, onde tivemos diversas conquistas em tempos mais difíceis do que hoje, né? Em tempos que você tomava chá de cadeira na antessala do prefeito e de vereadores e tudo mais, para tentar resolver alguma coisa. Não se ganhava nada financeiramente para isto, mas se tinha o prazer de ver, por exemplo, a escola do bairro ampliada naquele período, água para todo o bairro. Hoje o bairro Nova Suíça é um bairro todo pavimentado e todas essas conquistas passaram pelo Edson Flávio. Então, nesse ponto, eu tenho muita tranquilidade. Fui homenageado até algumas vezes por isso. Depois disso, a gente vem para a vida pública mais efetivamente, tendo sido candidato a vereador não eleito lá no passado, eu fui diretor da Escola Municipal Padre Rafael no bairro do Cordoeira, a quem eu rendo aí minhas homenagens, e onde a gente fez um trabalho também de gestão muito interessante, assumindo uma escola com 174 crianças, 174 alunos, recuperando a credibilidade da gestão, levando a 600 alunos, aumentando o rendimento escolar, para média 7, média 8, e tendo diversas intervenções que melhoraram não só a parte interna educacional, como a segurança na comunidade, com a gente participando bem da área social. Depois disso, a gente vem também para a parte da eleição, como vereador, né? Tive mais uma eleição, não fui eleito, depois quando fui eleito vereador, me tornei hoje um dos vereadores que mais indicações legislativas e projetos apresentou durante seu mandato, cerca de 2.500. Um vereador que foi a Brasília resolver a questão dos concursados do concurso público de 1999, que culminou na reintegração de mais de 3.500 servidores. Então, a gente vai trabalhando e conquistando muitas coisas. Só que você tem um limite nas coisas que você faz. Por exemplo, eu estive na Alemanha, em visita a líderes de mais de 10 países, e tivemos a oportunidade de impedir o fechamento da aldeia da Criança Alegre, manutenção da Almédica Internacional, a conquista de algo que as pessoas não sabem, que tem a nossa participação do Centro de Treinamento do Friburguense, que é ali em Centenário. A gente passa por esse período, vem o período da tragédia. No período da tragédia, a gente teve uma participação fundamental na manutenção de recursos do BNDES, tivemos uma participação fundamental na criação da Comissão do Aluguel Social, que beneficiou muitas pessoas, e também algo que eu considero assim muito importante foi quando eu mandei aquela carta para o programa do Faustão, na Rede Globo, e onde culminou em acelerar todo o processo de recuperação da região serrana por conta da desmoralização que o governo do estado ficaria se não acelerasse e se não fizesse. E se nós formos elencar, são muitas coisas que a gente teve a oportunidade de participar. A gente fica até preocupado, Modesto, de falar, muitas pessoas falam, mas a pessoa só fala dele. Mas nós temos hoje argumentos, temos algumas características que as pessoas entrarem no nosso Instagram, falarem conosco pelo WhatsApp. Por sinal, o Instagram, pode botar o Instagram dele aí, o WhatsApp dele, não tem problema não, Marcolinho. Tá? Pode botar aí. Então as pessoas vão poder nos conhecer melhor e conhecer o histórico. Na verdade, nós não somos uma carruagem vazia. Nós temos uma história de proatividade, uma história de luta. E fui candidato a deputado federal. Em 2010, por exemplo, sem recurso nenhum, cheguei a conquistar 10 mil votos. Só que os parceiros, os outros candidatos naquele período também eram fortes. Então, a gente dividiu esse voto e não conseguimos conquistar a eleição. O tempo vem passando e agora, no auge aí da experiência e principalmente alinhado às proposições do presidente Bolsonaro, alinhado às proposições do governador Cláudio Castro, não ocupo nenhum cargo público, que é uma coisa importante de dizer, eu não tenho nenhum cargo público. A única coisa que eu desejo realmente é poder representar a minha cidade. E aí, representar não somente como aquele candidato que diz, eu vou trazer verbas parlamentares, emendas parlamentares, não. Nós temos diversas interfaces no nosso planejamento para a nossa candidatura. Hoje nós temos condições de intervir através de um mandato em diversos setores da cidade e principalmente nesses 2 próximos anos, alinhado ao governo municipal.
Porque não tem como nenhum deputado, nenhum parlamentar que se diga que queira realizar de fato e fazer as coisas acontecerem, não ter nenhum tipo de alinhamento com o governo municipal. Tem que ter, porque tudo que acontece na cidade depende da ação do executivo. Se você traz uma emenda, o executivo tem que trazer uma contrapartida. Então, o nosso diálogo será sempre um diálogo franco e honesto em favor da população. Esse é o grande desejo que a gente tem. Então, historicamente falando, tem muitos outros detalhes, mas eu pontuo esse como alguns dos principais. Você falou agora interessante, né? Você foi aluno de escola pública. Sim, eu estudei na escola municipal São Judas Tadeu, no Nova Suíça, fui um dos primeiros alunos, quando eu estudei, tinha uma sala de aula e fui responsável direto para hoje ser uma escola com mais de 10 salas de aula. Eu falo isso porque eu também só estudei, eu sou engenheiro formado só em rede pública. E eu não falo que isso como orgulho, né? Eu falo que eu consegui. A escola pública, fui aluno do Ribeiro de Almeida, que hoje eu estudo Eu também fui aluno do Ribeiro de Almeida. Fui aluno do antigo Rui Barbosa, que hoje é estadual. Eu fui aluno do Colégio Estadual Jamil Jaique também. E fui aluno da UEG, hoje o UERJ, né? Eu cursei, modéstia, na minha formação superior, eu tive a oportunidade de cursar na Universidade Gama Filho, onde me formei em bacharel em comunicação social, fiz alguns cursos na área de administração, de gestão, e a gente hoje, vamos dizer assim, intelectualmente, né, que é algo necessário, a gente não pode nunca desprezar a sabedoria e o conhecimento. Não pode então, mesmo. A gente vem estando preparado para representar à altura uma cidade, uma região tão maravilhosa como é a nossa cidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar no colégio, digamos, meu pai tivesse condições, né, estudar no colégio com maior suporte, né, por exemplo, a Anchieta, a Fundação Getúlio Vargas, o APUC, eu não sou contra, eu não falo isso dizendo que eu sou contra essa entidade, não. Feliz é aqueles que podem estudar numa escola de melhor padrão, melhor para ele, né? Mas é possível você estudar na escola pública e conseguir caminhar na vida, né? É um pouco mais difícil, né? Mas é possível. Mas é possível. É possível porque tem algo dentro de nós que nos motiva. Eu, quando estava no desfile 16 de maio agora, assistindo ali na avenida, eu via, por exemplo, as escolas públicas desfilando. Fiquei super feliz. Mas também fiquei super feliz quando eu vi os veteranos do Colégio Anchieta. Isso aí. Eu fiquei muito feliz. Por quê? O homem público, o gestor público, ele não pode ficar com facções e com divisões. Não, é necessário trabalhar para todos. Hoje, por exemplo, eu ficaria muito feliz em ser um parlamentar que ajudasse instituições como, por exemplo, o Colégio Anchieta, como as escolas municipais. A gente tem que valorizar todos. Mas, o Edson, Marcolinho, pode aí de vez em quando botar os dados do Edson no Instagram, no WhatsApp, também a continha do Laje, o negócio, a Armado e Rosélio, vão ajudar o Márcio Assis. Vamos falar de uma outra questão. A pergunta é simples e direto. Você já mais ou menos já respondeu um pouco, mas vamos responder mais incisivo. Por que Edson Frávio é pré-candidato? A vaidade, quero sentar naquela cadeira, o que te move, hein? Não, Modéstia, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso. É um sentimento de cumprir um dever, de cumprir uma missão com uma cidade que tem nos presenteado tanto. É o desejo de poder não só interferir positivamente e propositivamente na vida do município, ajudar o município a conquistar o lugar que perdeu, mas também é o desejo de ajudar o nosso Estado e a nossa nação. Porque um deputado federal, a voz dele não é uma voz só para o município, a voz dele é uma voz para a nação. É uma voz para a nação. Ele representa uma federação. Depois que ele está sentadinho lá nas 513 cadeiras, né? Ele se torna um deputado do Brasil. Então, ele representa o caso do vereador, né? O vereador pode ser eleito, como você falou, do Nova Suíça, mas depois que ele senta na Câmara Municipal, ele é um vereador de Nova Friburgo. Portanto, eu até tenho algo interessante, não tem nenhum cantinho em Nova Friburgo, dos bairros de Nova Friburgo, durante o mandato que eu tive, que eu não pude lá fazer uma indicação, que eu não pude visitar. Hoje a gente conhece todos os distritos, todos os cantinhos da cidade, sabemos de muitas necessidades, mas sabemos também que quem realiza dentro do município é a Prefeitura Municipal, através do chefe executivo, que é o prefeito. Então, o nosso diálogo, ele sempre será aberto e franco, né? Se a prefeitura tem uma necessidade na área da cultura
e o mandato do deputado pode contribuir, o deputado vai fazer. Por exemplo, agora Nova Friburgo está se tornando capital nacional do basquete. A presença de um deputado federal alinhado com o município, alinhado com o governo federal, alinhado com o governo do estado, certamente as proposições, as necessidades que culminarão talvez em emendas, em recursos, elas tramitarão muito mais fáceis. É claro que a gente pode não concordar na vida com todo mundo em tudo, mas na maioria tem convergência. Nós falamos do esporte, nós fomos falar, por exemplo, da questão turística do município. Existem N projetos, não só de emendas parlamentares, como projetos em instituições privadas, instituições internacionais. Próprias instituições públicas. O BNDES está aí para isso. Agora, o que precisa? Junto com empresas, você pode se conseguir junto com empresas, trazer recursos para Friburgo, através de um trabalho de um deputado. E, Modesto, uma coisa que me chama a atenção, você chegou até a falar uma palavra interessante, não sei se foi alguma coisa relativa a migalhas. Nós temos um problema muito sério em Nova Friburgo. Algumas das obras públicas que a gente realiza, elas nunca são feitas como deveriam ser feitas, por falta de recurso. Você pega, por exemplo, alguns bairros que não foram pavimentados. O morador desse bairro que não teve pavimentação, que pisou na lama, como eu pisei muito na lama no Nova Suíça, até conquistarmos uma urbanização, um asfaltamento, a pessoa fica feliz. Mas você não consegue fazer águas pluviais, você não consegue fazer calçada, você não consegue fazer nada. Mas você sabe que existe dinheiro público federal para projetos nessa área. E aí você não acessa, e quando acessa, você acessa somente a emulsão asfáltica. Mas não, você tem que estruturar. Tudo isso aí. Você tem que ter um planejamento estratégico, um projeto bem feito, para você construir a rua de forma adequada, como engenheiro que eu sou, eu posso falar. Você tem que fazer uma drenagem bem feita, você tem que preparar uma boa base para receber a camada asfáltica e por aí vai. Mas tudo isso, existe dinheiro em Brasília para isso, esperando bons projetos e alguém que seja esse elo, né? E esse elo não só da emenda parlamentar, mas esse elo de pegar a assessoria, sentar com aqueles que constroem os projetos na prefeitura. O ministro da Infraestrutura, por exemplo. E precisa dar valor a essa parceria. Por exemplo, o ministro da Saúde esteve aqui em Nova Friburgo há cerca de 15, 20 dias atrás, né? Eu nunca vi uma presença de um ministro de Estado sem tanta aparência. Ele veio e trouxe mais de 100 mil reais para o município, para investir. Nem todos esses recursos serão aplicados imediatamente. Na frente dependerá da interlocução com o governo municipal. Com o governo municipal, não tem dúvida. Com o governo estadual, com o governo federal. Por quê? Quando você vai chegar num limite que não vai alcançar, você não vai conseguir fazer aquilo que você quer, você vai ter que complementar. Então, o deputado federal, ele poderá ser um elo, um canal importantíssimo. E se ele tiver o amor que, por exemplo, eu creio que tenho por esta terra, nossa vida está aqui, nossa família está aqui, nós nascemos aqui, passamos momentos dificílimos aqui, juntos, não só no período da tragédia, como em outros momentos, e agora que nós temos a oportunidade de experimentar o crescimento que o Brasil está tendo através do presidente Bolsonaro. Eu acredito que nós podemos aí não perder essa oportunidade. Fiz só uma coisa. Se houver, com sinceridade, um alinhamento entre a candidatura, a minha, por exemplo, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, as prefeituras das cidades do entorno, eu sei que eu não serei o único eleito, talvez pela região, mas o fato de ser daqui, isso torna-se muito importante. Por quê? Existe uma coisa chamada emendas de bancada. Você vê emendas de bancada chegando no município? Não. Eu desconheço. Não tem. Porque falta liderança. Todos os que vêm no município vêm por si só. A Câmara não age em conjunto, a Câmara Federal não age em conjunto. Por quê? Por causa da colcha de retalho que é aquilo ali. Ou seja, o interesse coletivo ele fica em segundo plano e os deputados, às vezes, atuam aqui no município no varejo. Vem um deputado tal, um deputado tal, um deputado tal, um traz 200, outro traz 300, outro traz 400. O prefeito fica numa situação dificílima, porque não há uma ação coordenada. O que seria uma ação coordenada? Seria o prefeito sentar com o deputado, que representa a cidade, e este deputado sentar com a bancada dos deputados do Estado do Rio de Janeiro e colocar as prioridades. E, pelas prioridades, você buscar os investimentos grandes.
investimento para fazer obras grandes, coisas que Nova Friburgo, com os 204 anos, não pode ficar sem. Você sabe que agora eu tenho que ir para o intervalo, né? Televisão tem intervalo. Marcolinho, podemos ir? Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com o pré-candidato a deputado federal. Fique muito bem claro, ele é pré-candidato, ele não é candidato ainda, candidato só será depois da convenção. Hoje ele se apresenta aqui como pré-candidato, não como candidato. Candidato só a convenção decide isso. E depois do bendito registro na Justiça Eleitoral, né? Aí é candidato, tá bom? Só fazer um comentário rápido. O Edson Flávio falou da importância de trazer emendas parlamentares alinhadas com o prefeito. Aqui nós tivemos os deputados pegadinha. É aquele deputado que traz uma emenda impossível do município cumprir e depois fica arrotando para tudo quanto é lado. Eu trouxe o prefeito que não fez, não. O cretino do deputado é que foi cretino na hora de propor uma coisa que ele sabia que não podia ser executado. Então, esse deputado pegadinha, a gente tem que mandar passear, tá bom? Voltamos já. Deputado pegadinha. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando nessa conversa, inauguração das conversas com pré-candidatos, hoje com Edson Fábio. Edson, você já disse que você é candidato do PL. Por que o PL? Porque você, na eleição anterior, você não estava no PL, né? Olha, Mota, por que o PL? Eu estou de volta para casa. Né? Na verdade, o PL foi o partido que me elegeu vereador. Ou seja, você, de certa forma, você é o bom filho a casa Bom torna. filho. Eu cheguei no PL, inclusive eu quero mandar um abraço para o diretório estadual, para o presidente do diretório, que é o deputado Altineu Cortes, né? Mandar um abraço para o Ronald Ázaro, para o Bruno, né? Para o Newton Caldeira, que é o vice-prefeito do Rio de Janeiro, que é o presidente do diretório municipal no Rio de Janeiro. Mandar um abraço para os vereadores do PL aqui em Friburgo, né? Que é o professor André e o vereador de Varginha, me faltando o nome dele agora aqui, né? Mas eu quero mandar Cláudio Leandro. Mandar um abraço para Cláudio Leandro. Os dois já passaram por lá bancada, por sinal me deixaram uma boa impressão.
o Cláudio Leandro. O André tem um trabalho muito bacana na área de educação física. E o Cláudio Leandro faz um trabalho na área esportiva também, muito bacana. Está fazendo um trabalho muito lindo ali na região de Varginha e vai explodir para toda a cidade. E também mandar um abraço para alguns vereadores que têm sido simpáticos à nossa candidatura. Nós estivemos apresentando um pouco da candidatura, né, conversando com alguns parlamentares, da pré-candidatura com alguns parlamentares. Mandar um abraço para o presidente da Câmara. E eu tenho certeza... Manda um abraço também para o Wallace Piran, lá de São Geraldo. São Geraldo. Né? São Geraldo e todos os parlamentares, né, que a gente tem tido a oportunidade de conversar. Eu conversei também com os 2 parlamentares do partido. Eu vejo que hoje o retorno ao PL, partido que eu coordenei em 2008, 2010, campanhas no interior todo para candidaturas ao governo do Estado. E interessante que quando eu retorno ao partido, imediatamente... fomos muito bem recebidos, e isso traz para a gente algo muito interessante, que é a possibilidade, volto a dizer, com esse alinhamento com o presidente Bolsonaro, com alinhamento com todos os ministros. Hoje, por exemplo, tudo que está chegando de recurso em Nova Friburgo vem através do partido, porque o partido, os nomes são eleitos pelo partido e o partido se faz representar. Eu estava, por exemplo, ontem, né, quando a entrevista for no ar, já é outro dia, né? Eu fui no... deixa claro, nós estamos gravando esse programa na tarde de quarta-feira, dia 18, você está assistindo o inédito às 21 horas da sexta-feira, dia 20. Né? Então, no dia 17, eu estive no Rui Sanglar. E eu estava lá no Rui Sanglar vendo uma obra gigante que o governo federal fez lá, né? E, ao mesmo tempo, vi tantas necessidades de uma localidade chamada Vale Radiante que o município, pelo que tem dito, tem dificuldade de fazer obras grandes. Porque falta recurso. Falta mesmo, isso é verdade. Isso é um fato. Se você... Obras de grande porte, por exemplo, hoje eu vejo a pessoa falando, mas o alagamento ali na rua Farinha Filho. O município não tem condição de fazer a drenagem que necessita ali para acabar com aquela situação. Aí que entra a representatividade, que entra o diálogo. Né? Eu tenho certeza que o prefeito Johnny Maico, a quem eu mando um abraço também, e deixando bem claro esse desejo, né? Eu falo até direito, prefeito, o desejo é construir uma candidatura alinhada com o governo municipal, mas 100% alinhada, né? Porque são 2 anos após uma possível eleição, né, que você vai caminhar junto com o prefeito. Ou não vai caminhar junto com o prefeito. O não caminhar junto com o prefeito, só quem ganha são os egos, porque quem perde é a população. Claro. Né? A população do Vale Radiante, por exemplo, a população do Alto do Floresta, perde demais com esse desalinhamento, porque o Alto Floresta precisa de questões muito estruturantes, né? Não só de espaços públicos para esporte, saúde, né? E você não tem isso hoje lá. Eu digo porque eu transito em todos os bairros da cidade. Você vai na Granja Spinelli, por exemplo, tem um condomínio ali, casas populares ali para serem concluídas. Né? Então, são muitas dificuldades que precisam ser resolvidas e que dependem de recursos do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura. E tudo isso o deputado, ele pode fazer desde que ele queira, de fato, trabalhar. Por isso você votou PL, né? Agora vamos falar uma questão, né? Você é do PL, mas você sabe que você vai ter que passar pelo escrutínio de uma convenção. E a gente já viu esse filme, não só em âmbito estadual, mas aqui mesmo dentro do município, né? A gente conhece. Pré-candidatos, era um pré-candidato a vereador, chegou na hora da convenção, a convenção resolveu simplesmente falar, você não. Você acredita que seu nome está consolidado na convenção, ou seja, os seus pares, né, que são membros do partido, né, são os convencionais, eles vão acatar o seu desejo como pré-candidato de se tornar um candidato? Ou seja, você acredita que seu nome estará realmente nas urnas, que a convenção vai lhe conceder esse, digamos, privilégio? Modesto, eu vou ser sincero com uma coisa. Não é o meu nome. Não sou eu. É Nova Friburgo. Por que Nova Friburgo? Porque é a oportunidade que está se abrindo para Nova Friburgo ter um deputado alinhado com todas as 3 esferas de governo, uma oportunidade daqueles que tomam a decisão olhar para cá, para a Serra e falar, tem um município com 204 anos de idade, mais de 200 mil moradores, com carências tremendas, um município histórico, um município que é locomotiva para todo o interior, um município que constrói
muitas coisas na capital através da indústria cimenteira que está aqui do lado, um município que alimenta o estado do Rio de Janeiro quase todo através da agricultura, um município que flore todo o estado do Rio de Janeiro, as festas de casamento, todas as festas que tem no estado do Rio de Janeiro, as flores saem de Nova Friburgo, um município que alimenta o Brasil com as maiores indústrias do setor metal-mecânico, um município que veste milhares de brasileiros e brasileiras através da indústria têxtil. Então, a candidatura não é minha, a candidatura é de Nova Friburgo, ou seja, o diretório estadual, é o que eu tenho dito para eles. Eu tenho dito, vocês não dêem legenda para mim, vocês dêem legenda para Nova Friburgo, porque Nova Friburgo não pode, em hipótese alguma, ficar fora desse contexto de crescimento que o Brasil vai experimentar e está experimentando. Agora, eu sim poderei ser o representante, mas a candidatura não é minha. Quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, eu falei com a então candidata a prefeita, que era a doutora Saudade Braga, eu falei com ela, doutora Saudade, a candidatura a vereador não é minha, eu quero fazer o bairro Nova Suíça conhecido de Nova Friburgo e os problemas dele, todos precisam ficar sabendo para quê? Para que ajudem a gente a conquistar. Então a minha candidatura é para fazer de Nova Friburgo conhecida e os seus problemas conhecidos também e poder trazer união de forças para resolver esses problemas. Então você acredita que eles vão homologar? Eu acredito que dentro desse contexto, Sim. eu acredito que sim. Agora, existe algum risco de você, por exemplo, até a convenção desistir dessa pré-candidatura? Não, desistir não. Desistir não. Não tem risco de desistir. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Portanto, quando eu fui candidato em 2010, que eu tive quase 10 mil votos, eu fiquei super feliz. Só não fiquei completamente feliz porque eu não fui eleito. Mas eu fiquei super feliz com o voto que foi dado. Porque as pessoas começaram a analisar o nosso histórico e falaram, poxa, se ele foi presidente da Associação de Moradores e teve tantas conquistas, se ele foi vereador e teve tantas intervenções, se ele hoje não tem mandato, se ele hoje é um cidadão, um publicitário, um consultor de marketing, um gestor de universidade, como a gente está agora de uma universidade privada, consegue fazer tantas coisas, imagina se a gente der a oportunidade para esse moço chegar lá. Tá bom. Agora, outra pergunta. Você poderia ter optado a ser estadual, né? Estadual, a princípio, o número de votos necessário é menor. Por que você optou federal? Olha, existem duas situações. Não é uma questão de ser mais fácil ou menos difícil, né? É uma questão realmente de querer efetivamente trazer resultados. Nós tivemos no passado alguns deputados estaduais eleitos por Nova Friburgo. O deputado estadual, ele não trabalha com emenda, ele não trabalha com recurso, ele depende muito do governo do estado, depende muito das ações do governador. Se o governador for um governador de realizações, poderá ser que ele tenha mais êxito. Mas quem detém a chave do cofre, quem investe, é o governo federal. E acessar os recursos do governo federal é através de um mandato federal. E não só os recursos do governo federal, é também poder falar com outras nações. Eu estive na Alemanha e senti como que é importante uma representatividade federal, como que dão importância a uma liderança federal buscando interlocução, buscando diálogo. Eu tive no Comitê Olímpico Brasileiro para trazer para cá as Olimpíadas Escolares, eu vi a necessidade da representatividade. Eu vejo agora a questão do basquete, vejo a necessidade. Eu tenho conversado com a CBF, por exemplo, agora há pouco, hoje, eu estava dialogando com a CBF. Existem tantos projetos gigantes para acontecer e a gente pensa que isso só vai acontecer na Granja Comari. A gente pensa que vai acontecer em tudo pode acontecer em outros lugares. Pode acontecer em outros lugares. Mas para tudo isso, existe. Por isso que eu te falei. Essa candidatura não é uma candidatura de uma nota só. É uma candidatura que ela se relaciona com todos os setores que precisam de algum socorro, que precisa de algum investimento. Por exemplo, enquanto vereador, eu consegui recursos para a Casa dos Pobres, mais de 30, 40 mil reais de subvenção para a Casa dos Pobres São Vicente de Paula. Funcionou. Consegui recurso para a esporte, para a prática do esporte esportivo em Olaria, Cone, Cascatinha, Alto de Olaria. Funcionou. Consegui recurso para a Fridev, Associação Friburguense de Reabilitação para Deficientes Visuais. Funcionou. Creche, a maior creche que tem ali perto de Nova Suíça, eu consegui, junto com a professora ali de Porto, e hoje funciona no Nova Suíça. A quadra coberta que tem no Cordoeira, nós conseguimos através de inter-relações, isso sem ser. Uhum. Agora tem uma questão que, vamos lá, vamos falar agora da eleição. Imagina que você consiga
passar pela convenção, que você acredita que sim. Nessa eleição, se repetirá a mesma forma que foi utilizada nas eleições para vereador em 2020, sem coligações. Como resultado dessa forma, nós vimos um aumento substancial de candidatos, né? Friburgo mesmo, de 200 e pouco, passou para 500. Como você analisa esse formato? Caso você se consagre candidato na convenção, você acredita que essa forma sem coligação poderá ajudá-lo, atrapalhá-lo? Você acredita que teremos um número também enorme de candidatos a deputado? Como é que você imagina uma eleição sem coligação, hein? Olha, os partidos lançam os seus candidatos e as pessoas querem ser candidatos por causa de uma sobrevivência partidária. Nesse processo, os partidos que não lançam candidatos, eles ficam correndo risco. Então, os partidos que não conseguiram completar suas legendas, completar suas chapas, eles colocam gente de tudo quanto é canto, abre espaço para tudo quanto é canto. No nosso caso específico, que é o PL, que é um partido gigante, é o partido do presidente da República, partido do presidente da República. Não é um partido, então, não pode dizer que é um partido nanico, não, né? Não, hoje o partido tem legenda completa, hoje você está ali, vamos dizer assim, não vou dizer concorrendo, você tem ali uma chapa completa. Eu diria que é um partido que muita gente vai querer concorrer, né? Sim, muita gente vai querer concorrer e cada um tem as suas características. Alguns têm talvez por proximidade com alguém, mas a bandeira que eu defendo é de ser candidato, né, de uma candidatura da cidade, uma candidatura de uma região, de um município, que eu volto a repetir, com 204 anos, que precisa ser respeitado desde este processo. Mas o que você analisa sem coligação? Como é que você acha? Você nunca experimentou essa eleição ainda, né? Olha, como a gente tem o foco na eleição e é a regra posta, né? Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Então, as mesmas dificuldades que eu vou ter, todos vão ter. Então, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, né, e para vencer. Se imagina que uma das consequências que ela trará será que muitos partidos não conseguirão, digamos, cadeira por falta de legendas, né? E, ao mesmo tempo, aqueles que conseguirão poderão eleger, como aconteceu em Friburgo, né, na eleição de vereador. Você sabe que depois que entra na Câmara, a vereadora mais votada, a Mayara Felício, tem o mesmo valor do vereador menos votado, que eu não lembro agora qual foi. Mas, querendo ou não, você sabe que o número de votos para eleger vereadores em Friburgo caiu. A gente também imagina que acontecerá o mesmo para deputado, tanto federal quanto estadual, né? Isso você acredita que essa queda do número de votos possa facilitar, por exemplo, candidaturas regionais? Olha, eu creio que sim e ao mesmo tempo não. No nosso caso específico, eu preciso falar do PL. Né? O PL hoje, eu creio que... O PL hoje tem deputados que tiveram 100 mil votos, 100 e tantos mil votos. Tem deputado ali que vai ter 150 mil votos, 200 mil votos. Né? A gente não sabe que posição Nova Friburgo poderia nos colocar, porque é a urna que vai decidir isso, né? A gente não sabe, nesse ranking, né, em qual posição nós estaríamos. Claro que gostaríamos de estar entre os eleitos, né? Eu creio que o nosso partido hoje possa fazer até 8 deputados federais. Né? Fazendo 8 deputados federais, depois você tem uma linhagem de suplentes que breve assumirão. Porque um partido com 8 deputados federais, você tem gente ali de nível de ministro, você tem gente de nível de secretário de Estado, daqui a 2 anos você tem nomes que serão candidatos a prefeito. Então, a probabilidade de você ocupar um mandato, ela é gigantesca. Agora, o eleitor friburguense, principalmente, da nossa região, precisa fazer essa leitura, né, para dar um voto, né, um voto que vai dar certo, um voto que vai acertar e que vai ter real possibilidade desse voto útil fazer com que este nome, de fato, seja eleito. Porque se não fizermos isto, o que vai acontecer conosco? Nós vamos continuar com aquele pires que nós já falamos outras vezes na mão, que às vezes pinga alguma coisa. Mas é um pires. Mas é um pires. Né? E pires não dá para botar muita coisa dentro. Então não tem condições. É igual tomar água nessa canequinha aqui. É uma caneca grande, eu tomo muito mais água. Mas Nova Friburgo precisa entender isso. Se você tomar na xícara, não vai pouquinho. Nova Friburgo precisa entender isso, Modesto. Eu creio que se nós compreendermos a importância estratégica desta eleição, em virtude de tudo que está acontecendo no Brasil, número de empregos gerados,
crescimento gigantesco em todas as áreas. Nós vemos aí o ministro Tarcísio, por exemplo, que é candidato ao governo do Estado de São Paulo, que gigantesco os investimentos acontecendo. E me dá assim como é que eu vou dizer para você? Eu fico olhando, acompanhando as redes sociais do governo federal, eu vejo tanta obra, tanto investimento grande em vias, tanto investimento grande em geração de emprego, tanto investimento grande no setor da agricultura, e às vezes a gente vai para Salinas, vai para Conquista, vai para Vargem Alta e vê tantas coisas que, em comparando com o que o governo federal tem investido por aí, a gente fala, meu Deus do céu, ninguém está investindo nada. É pouco. É muito pouco. Agora tem outra questão que também vai mexer na cabeça de vocês, porque também é uma novidade, não tão novidade, mas que é o financiamento da campanha, né? Agora temos o financiamento público de campanha. O que se observou nas eleições passadas é que esse financiamento, houve muitas reclamações de que ele financiou os caciques do partido, né? Apesar da legislação falar que a distribuição tem que ser igualitária, mas na hora H não foi. Como é que se analisa, por exemplo, financiar uma campanha eleitoral hoje? Tem que ser esse financiamento público. O financiamento privado, por exemplo, empresarial, está proibido. Vale você fazer vaquinha, tirar dinheiro do bolso, né? Esse financiamento público. Como é que você imagina que é possível financiar uma campanha para que ela seja, digamos, ela tenha a visibilidade necessária? Você falou algo muito importante que traz a desigualdade do processo, né? Nós vemos aí que alguns nomes que hoje figuram no Senado Federal, alguns nomes que figuram em grandes posições nacionais, são nomes de pessoas que vieram de classes que tinham mais recurso para poder fazer uma campanha. Uma campanha hoje, para você alcançar o eleitorado, ela é muito cara. Eu não tenho dúvida disso. Eu, por exemplo, particularmente, não tenho recurso para bancar uma campanha e nem para comprar voto de ninguém, porque eu nunca fiz isso, não vai ser agora também que faria. Ou seja, você vai depender desses recursos, então? Sim e não. Sim e não. Até mesmo porque os recursos... apesar que você sabe que tem muita gente que é contra isso, né? É isso que eu estou dizendo. O recurso para financiamento de campanha, ele chega muitas das vezes na reta final, faltando 15, 20 dias. Então, com 15, 20 dias, você não consegue construir aquilo que você construiria numa pré-campanha. Por isso que essa oportunidade que a TV está dando aqui, eu parabenizo a direção da TV, a Associação Comercial e todos os funcionários, que a gente respeita muito, essa é a oportunidade que eu quero contar. Quero contar com momentos e espaços como esse, não só aqui, como nas associações. Estou abrindo a agenda agora, nosso telefone está aí para conversar com as empresas, para conversar com as instituições, com as associações de moradores. Por exemplo, eu sou autor da lei que criou o Dia Municipal das Associações de Moradores, devido ao respeito que a gente tem por este segmento que leva aos pleitos. Nós temos, por exemplo, o dia, outro projeto de lei que eu fiz, foi o Dia da Costureira, que a gente dá um devido valor a esta profissional, ao setor, ao segmento, e tantas outras coisas que a gente propôs, que eu acredito que seriam espaços bacanas, espaços legais para a gente conversar e apresentar a nossa pré-candidatura. Mas, principalmente, o diálogo que eu considero assim, extremamente importante é um diálogo com a Câmara Municipal e é um diálogo com o Executivo. Por quê? Porque o Executivo, ele sabe as necessidades do município. Ele sabe e precisa saber. Porque se o Executivo não souber e a Câmara não souber, ninguém mais precisa saber. Porque quem realiza, quem fiscaliza, quem audita, quem acompanha, são esses dois. Então, se a gente conseguir sentar com o prefeito municipal, dizer, prefeito, está aqui uma candidatura de um friburguense, nascido aqui, aluno de escola pública, alguém que viveu aqui, estudou em escola pública, estudou em escola privada, tem uma participação social, tem alguma contribuição para o município, está numa fase muito completa para ajudar o município, eu acho que agora é o momento. Se a prefeitura entender isso e a gente partir junto, eu tenho certeza que o resultado para o conjunto da sociedade, aí eu volto a dizer, é em todos os segmentos. Nenhum setor da sociedade passaria despercebido de uma candidatura que a gente está colocando para a população friburguense analisar e começar a acompanhar, né? Começar a acompanhar. Alguém diz assim, mas fulano já está em campanha há 2, 3 anos. Ué, o problema é de fulano e Beltrano. A gente não teve essa condição. Eu trabalho no setor privado. Né? Quem tem mais tempo pode ganhar e pode perder, né? Pode ganhar e pode perder. Pode Depende da forma também. Pode ser que ficou 2, 3 anos falando abobrinha e não adiantou nada. É igual agora, por exemplo, Modesto, uma coisa interessante. Nós estamos em ano eleitoral.
Muitas emendas, muitos parlamentares ficaram 4 anos e resolveram trazer emenda agora. Mas a gente vive, o município vive os 4 anos de um mandato. Não vive só no ano das eleições. Agora tem outra questão que não é fácil. Nós estamos caminhando para os 10 minutos finais, mas eu preciso saber de você uma questão. A gente sabe que a cada eleição o número de eleitores nas urnas tem diminuído, o número de votos nulos e brancos, até que eles não têm mudado muito, mas tem mudado a frequência das urnas, né? Muitos falam que o eleitor está mais egoísta, né? Prefere no dia da eleição ir passear do que ir votar. Outros falam que o desinteresse é provocado por tudo que se vê, né? Pela própria classe política, né? A gente vamos combinar que nós temos um Congresso extremamente frouxo, nós temos um Senado que o Supremo Tribunal faz de gato e sapato, eles não se impõem, né? A verdade é que a Câmara Federal e o Senado, eles simplesmente... É o famoso rabo preso, né? Como é o Supremo que julga, eles deixam o Supremo pintar e abordar. E o Supremo hoje é essa vergonha nacional. E o eleitor está cada vez mais arredio às urnas. Como é que se faz para convencer alguém a ir lá votar, hein? Porque se continuar assim, dá um bocadinho, vão ter deputados sendo eleitos com o voto dele mesmo. Modesto, eu faço uma leitura um pouco diferenciada neste momento, acompanhando os movimentos políticos que a gente tem visto. O grito, né, da população pela honestidade, pela transparência, pela não corrupção está exposto, né? O presidente Bolsonaro, ele tem mostrado para a nação brasileira que é possível governar sem ter um escândalo de corrupção, que é possível fazer as coisas, trazer os direitos da população, os investimentos, sem ter escândalo de corrupção no Ministério da Infraestrutura, que mexeu com bilhões pelo Brasil inteiro. O ministro Tarcísio saiu sem uma denúncia de corrupção. Num passado recente, não era assim. Nós podemos ver agora um gestor que saiu da Petrobras e o governo federal tem buscado aí a reduzir o ICM, reduzir os impostos, tem tido uma resistência tremenda dos governadores, né, de muitos governadores que estão indo à justiça para impedir que o preço dos combustíveis baixem, mas você não tem um escândalo de corrupção na Petrobras. E o nosso interesse e o nosso entendimento é que a população, ela vai para as urnas. A população, nesta eleição, ela vai participar de fato porque ela quer, de vez, sepultar com o processo de corrupção que estava em curso nesse país. Eu tomara que seja, porque me causa espécime, tem que ser uma nação muito esquecida, que o nome que aparece nas pesquisas liderando o país estava na cadeia até pouco tempo. E pelas provas, o camarada foi julgado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, só está livre porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que a única coisa que ele não faz é defender a Constituição, e afirmo que o cara está na frente. Para mim, o cara tinha que estar na cadeia. Então, não sei até que ponto as pessoas vão realmente votar pensando que esse país tem que ser limpo, né? Tem muita gente que parece que gosta de se sujar na lama, né? E no caso... Porque senão não é possível, né? Não dá para acreditar que uma pessoa que tinha que estar presa está solta e diz que está na frente, né? E no caso de Nova Friburgo e da nossa região, quem transita por ela, quem pega um carro, um ônibus e vai daqui a Trajano Moraes, Santo Antônio de Pádua, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim, Duas Barras, Sumidouro, Teresópolis, desce aqui um pouco para Casimiro de Abreu, você vai ver como nossa região empobreceu. Então, o momento de trazer de volta esse fluxo de investimento é agora através do entendimento que a gente precisa na urna, no voto, né, buscar essas mudanças e expressar o nosso descontentamento com o que vinha acontecendo, com o que ficou, que você acabou de falar, que ficou aberto para toda a população. Qualquer cidadão hoje tem essas informações, é só entrar nos sites, etc., vai saber e acompanhar o movimento político. Então, eu acredito, Friburgo hoje tem cerca, talvez, de 145 mil eleitores, 115 mil votos que têm sido úteis e tudo mais. Eu acredito que a população em massa, e se a população em massa participar da eleição, os candidatos que não são da terra poderão ter os seus votos.
natural, tranquilo, vão ter os seus votos. Sempre tiveram, né? E muitos, de fato, alguns vêm aqui para completar voto. Eles fazem as contas, vê que eu vou sair da minha região com tanto, eu vou lá em Friburgo buscar 100, vou buscar não sei o quê. Alguns, aí não tem como nem discutir, porque cada um tem a sua liberdade. Até porque o voto é livre, cada um vota quem quer, né? Então, agora, se nós fizermos as contas, nós vimos, se nós formos para as urnas de fato, nós poderemos fazer com que alguém, um friburguense, possa lograr êxito nessa eleição e depois disso nós poderemos experimentar junto com toda a nação e junto com todo o estado do Rio de Janeiro um crescimento muito bacana. Eu acredito piamente que se nós fizermos a nossa parte, nós temos de fato a oportunidade de experimentar um tempo novo para Nova Friburgo e para a nossa região toda aqui. E é claro, quando a gente fala de investimento, de emendas parlamentares, os deputados, por exemplo, têm uma soma gigante. Nós temos agora, por exemplo, a questão do Hospital do Câncer, que o governo federal veio aqui através do ministro Queiroga, tive a oportunidade de estar com ele, e ele endereçou recurso. Mas não é o suficiente para terminar a obra. Não é o suficiente para colocar o hospital para funcionar. Precisará de um deputado federal, precisará do interlocutor que vai lá no Ministério da Saúde, que vai no INCA, que vai nas instituições para buscar os aportes. Precisará de alguém que conversará com o governo do Estado para a coisa de fato acontecer, porque senão fica no papel. É porque tem uma coisa importante, né? Construir é uma coisa. Você tem que equipar, botar funcionário com depois concurso público. Equipar e colocar profissionais qualificados. De alto gabarito. Qualificados, que não é sem desmerecer outros profissionais, mas é um ramo da medicina que exige profissionais altamente qualificados. Medicamentos caros, procedimentos caros, ou seja, se não tiver o governo federal nessa história alinhado com o município, com o governo do Estado, por isso que se fala que é um hospital estadual, né? Uhum. Porque se for do município, o município não tem como bancar isso. E sem contar, Modesto, uma coisa que me chama a atenção, quando alguns parlamentares trazem aí 50 mil, 100 mil para o município, fica difícil até de fiscalizar, né? Porque esse recurso é tão pouco que ele some no meio da máquina pública, trazendo alguns benefícios. Mas você tem, por exemplo, o Hospital Raul Sertã. O que chega de recurso federal para esse hospital é uma coisa gigante. E não resolve o problema. O Hospital Raul Sertã, nesse ponto eu estou com o prefeito Johnny Maico de uma coisa, que eu já tinha ouvido isso, e eu passei lá, eu tive Covid no final do ano passado, e estava esperando lá para fazer uns exames, e eu, como engenheiro, dei uma andada lá por dentro, né? Contando com o beneplácito do pessoal lá, né, que me viu, me conhece da televisão, acho que ainda falaram, deixa ele andar mesmo aí, que ele vai ver o que é. Aquele hospital, ele hoje é um monte de puxadinho, ele não tem condição de continuar. Um labirinto. Ele precisa nós precisamos de um hospital moderno, com tecnologia moderna, e não é o Raul Sertã que vai nos fornecer isso. Ele está sendo ainda útil, que é o que nós temos, mas nós precisamos de um hospital novo, construído dentro da nova técnica, de novas técnicas, de novos procedimentos, e não é aquele hospital. Aquilo ali é mais ou menos... Eu já sou um idoso, né? É mais ou menos como você achar que vou pegar um coração de 20 e botar no idoso, vou botar um fígado de 20, vou colocar no idoso e ele vai voltar a ter 20 anos. Não vai. Eu vou continuar sendo idoso mesmo com um coração jovem e um fígado jovem. Ele precisa tem que ser refeito, tem que começar do zero e talvez no outro local mais apropriado, né? Porque ali está dando uma RJ, tem um trânsito, às vezes tem engarrafamento, não sei. Mas, Edson, nós estamos chegando aí ao final. Você tem 2 minutos para concluir, tá bom? Depois você vai dar o boa noite. Modesto, eu quero agradecer por essa oportunidade. Como a gente vinha dizendo, né, uma candidatura que a gente está colocando, uma pré-candidatura que a gente está colocando, para tentar conquistar o coração do eleitor friburguense, né, para tentar conquistar coração da prefeitura, para que o executivo municipal possa entender que a ideia não é dividir, a ideia é somar com o executivo municipal, a ideia é somar com a Câmara Municipal, respeitando os seus espaços, respeitando aqueles que ali estão, respeitando o servidor público, que é quem vai tocar todo esse processo, porque se nós nos tornarmos um deputado, nós vamos estar trazendo recursos, discutindo ações que serão executadas pelos mais de 6 mil servidores que nós temos no nosso município, a quem eu respeito. E eu acredito também que com o nosso vigor, com a nossa disposição, estando ao lado
de um presidente da República que está fazendo uma revolução no Brasil em termos de conceitos de gestão, trazendo a transparência, trazendo a honestidade, dizendo não de fato à corrupção, né? E trazendo processos gerenciais novos para a nação. Eu acredito que nós aqui em Nova Friburgo poderemos sim experimentar tudo isso. Deixar passar esse momento, deixar passar essa oportunidade, eu acho que não é o caminho correto. E no caso do diretório do Partido Liberal, o PL, que eu faço parte, dizer que nós estamos, sim, muito preparados. Hoje o partido ele está presente em mais de 40 municípios, uma bancada de deputados federais bastante robusta e preparado para esses novos tempos. E com um outro adendo, com disposição de ouvir e construir juntos. Bem, agora seu boa noite rapidinho. Meu boa noite, primeiramente, a minha esposa, meus filhos e a toda a minha família, que é um suporte que eu tenho, né? Sem esse suporte, eu acho que não teria sentido. Sou uma pessoa feliz, porque tenho uma família abençoada e quero ser bênção para outras famílias, para a população de Nova Friburgo e região, para todos os nossos eleitores. Bem, agradeço a Edson Flávio, você está iniciando essa série, que nós teremos outros pré-candidatos, eles estarão aqui comigo, praticamente já estou com a agenda fechada. Eu sempre falo, eu montei essa agenda com nomes de pessoas que me falaram que eram pré-candidatos. Provavelmente aparecerão outros que eu não poderei contemplar, porque eu não tenho tantos programas assim, porque existe um limite da legislação eleitoral. A partir do momento de uma data, não se pode mais trazer pré-candidatos, até porque não serão, a partir do dia 6 de agosto, ou é candidato ou não é, né? Agradeço ao Marconim, está sempre me dando uma força danada, muito obrigado, Marconim. E eu vou deixar uma frase, essa frase é atribuída a Platão. Platão foi um famoso filósofo e matemático grego que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C. Ela é atribuída a ele, eu não tenho muita certeza se é dele, e ela tem várias interpretações. Existe essa frase de vários modos, mas o sentido é o mesmo. Vocês vão encontrá-la escrita de várias formas. Ela diz o seguinte, isso eu estou dizendo para que essa turma que disse que não quer votar, que vai anular voto, que vai votar em branco, que é um direito, cada um faz o que quer. Mas é atribuída a ele a seguinte frase, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Não há nada de errado por aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Se vocês deixam entrar pessoas que gostam de política e são mau caráter, vão ser governados por pessoas que gostam de política e mau caráter. É possível experimentar. Eu não aceito essa história do rouba mais faz, né? Isso aí é coisa do tempo de Adhemar de Barros e eu pensei que estava sepultado no Brasil. E eu espero que esteja, né? Não dá para votar em quem rouba mais faz, né? Então, quem deixa de votar, muitas vezes, simplesmente está dando chance a um pilantra entrar e governar, né? É o caso do condomínio, né? Deixa solto, entra um oportunista no condomínio e depois tem que aturar, né? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.